dar todo o apoio. O que vocês precisarem é só me sinalizar, tá bom? Ok, obrigada, Tarcísio. Boa noite a todos, nós que agradecemos. Estou vendo aqui que a gente está com os alunos, o Alan, o André, né, a Silvia. Aqui do lado de cá a gente está, eu sou a Andréia Ribas, coordenadora do curso de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Pessoas da Faculdade Unileia, e eu fiz o convite ao professor Carlos Machado, que é especialista em Direito Administrativo e atua no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e pelo amplo conhecimento que ele tem, até por atuar também como professor, nessa disciplina e em outras disciplinas, achei pertinente, acredito muito, né, que nós vamos agregar bastante em conhecimento, que é tão importante para vocês que vão fazer o ENAD, né, que é o Exame Nacional. Não só o curso de tecnólogo em gestão pública, mas também o tecnólogo em gestão de RH, no ano de 2022, outros cursos também vão estar fazendo esse exame. A gente sabe que tem aí conhecimento básico, que vai estar caindo nesse concurso, mas, perdão, não no concurso, né, no Exame Nacional, no ENAD, mas também conhecimento específico. Tem esse conhecimento específico de gestão de pessoas, ele é bastante comum, tanto para o curso de tecnólogo em gestão de RH, quanto para o curso de vocês. No caso de vocês, é aquela gestão de pessoas mais direcionada para o setor público. E que, é claro que em razão de legislação, em razão de algumas especificidades, as práticas de gestão de pessoas, ela vai levar em consideração esses aspectos mais pontuais dentro da administração pública. Mas a gente não vai estar falando nada diferente do que implica as práticas de GP. Recrutar, selecionar, movimentação de pessoas, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho. A gente vai iniciar uma apresentação dando uma contextualizada na gestão pública do ponto de vista da evolução, né, tratando aí dos modelos evolutivos, e dentro do modelo contemporâneo, a gente vai estar falando das práticas, né? O professor Carlos Machado trazendo uma ênfase mais voltada para a Lei 8.112, de 90, e depois eu vou entrar também, baseada em algumas legislações específicas, no que tange a parte relativa a treinamento e desenvolvimento de pessoas, que também é baseado, né, em legislação. Vamos falar também de gestão por competência e o sistema de avaliação de desempenho. Entendo que práticas como recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento são as principais práticas, né, as principais temáticas dentro do contexto das organizações privadas e especialmente aí nas organizações públicas. Eu vou passar aqui ao professor Carlos Machado, que vai iniciar essa apresentação. Por favor, professor. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer muito o convite, né, que me foi dado aqui pela professora Andréia Ribas. É uma honra, né, que ela é das especialistas, certamente uma das melhores. E agradecer também ao professor Tarcísio, né, que está aí nos ajudando, ao Alan, ao Jader, à Silvia, aos alunos, né, que vão aqui trocar uma ideia com a gente. Qual é a nossa proposta? A professora Andréia já falou para vocês. A proposta é a gente passear um pouco, né, pela legislação administrativa, contextualizando os modelos administrativos que a professora vai, daqui a pouco, né, falar para vocês e explicitar com profundidade. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa primeira tela. Quando a gente fala em modelos da administração pública, a gente tem que primeiro pensar em contextualização histórica. Tá? Os três modelos, patrimonialista, o burocrático e gerencial, eles estão intimamente ligados com o contexto histórico. Assim como a gente sabe que a gente está vivendo o período aí da quinta Revolução Industrial, o período em que a informação ela vale mais do que qualquer outra coisa, isso aí vai refletir, logicamente, no modelo
administrativo, no modelo de organização da administração pública. Claro que lá, em 1922, quando a gente fala em modelo patrimonialista, ele vai estar intimamente ligado a quê? A um Estado que ele não existia por si só. A gente fala da política do café com leite, em que você tem, de um lado, a política mineira, do outro lado, a política paulista, em que o Estado ele não existia para uma população, ele não existia para um bem comum. A grande diferença que a gente tem da administração privada para a administração pública é que a administração privada ela visa lucro e a administração pública ela visa o bem comum. Só que quando a gente fala lá no modelo patrimonialista, ele se confundia com a administração privada. Por quê? Porque o Estado produzia riquezas para quem administrava esse Estado. Tá? E aí, vamos passar para a próxima tela? Não, a próxima. Patrimonialismo, olha lá. O patrimonialismo, eu vou passar isso aí bem rapidamente, porque o foco nosso maior vai ser realmente a Lei 8.112. O patrimonialismo se trata de uma forma de dominação tradicional. A dominação tradicional, por sua vez, é definida pela crença na tradição, ou seja, as leis são o conjunto de costumes. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o Estado ele existia para abastecer os seus comandantes, né? Abastecer, que eu digo aí, abastecer mesmo, literalmente, né? Com as riquezas, e, por outro lado, o Estado tinha uma preocupação muito maior com a tradição, com os costumes, do que efetivamente a evolução desse próprio Estado. E lá embaixo ele vai dizer, para exemplificar, no Estado monárquico, em que o poder é centralizado na figura do rei, aí a gente tem lá, na Inglaterra, o The King no wrong, quer dizer, o rei não erra nunca. Aí na França, o l'état c'est moi, quer dizer, o Estado sou eu. Então, eu sou o Estado, eu, o rei, sou o Estado. O rei não erra nunca. Então, o Estado é infalível. Então, o Estado que é infalível, ele não vê nenhuma razão, nenhum motivo para que ele possa evoluir, para que ele possa crescer, já que l'état c'est moi, já que The King no wrong, dá uma segurança aos administradores públicos de que, da forma que eles estão fazendo, é a forma perfeita e, portanto, eu não preciso evoluir. Só que a gente vai andar um pouco mais à frente. Ele passa. Ah, você que passa. O próximo slide, olha o que ele diz aí. O patrimonialismo contribui para a ineficiência, para a má gestão, corrupção e clientelismo. Exatamente em razão disso que eu falei. É um Estado que subsiste pelos próprios comandantes, é um Estado que, baseado, repetindo, no l'état c'est moi francês, no The King no wrong inglês, é um Estado infalível, portanto, um Estado que não precisa evoluir. Nesse sentido, há uma manipulação que transforma o público em privado, prejudicando os princípios da administração pública, e a gente vai passar para o próximo slide. Esse modelo burocrático ele foi suplantado. E suplantado em razão de quê? Simples, em razão de que um Estado que não acompanha a evolução histórica é um Estado que, logicamente, não vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é o objetivo de qualquer Estado, que é aquilo que a gente falou agora há pouco, que é o Estado que busca o bem-estar comum, o bem-estar social. E aí a gente passa do modelo patrimonialista para o modelo burocrático. O modelo burocrático ele é um modelo processualista, um modelo em que o processo vale mais do que o resultado. Então, se eu fiz o processo do jeitinho que está estabelecido, do jeitinho que está pré-estabelecido, eu alcancei a minha eficiência. Só que a gente sabe que o Estado ele tem que ir muito além da eficiência, ele tem que ir na eficácia. E muito além da eficácia, ele tem que ir na efetividade. Ele tem que desenvolver modelos que sejam corretos, que sejam previstos. Esses modelos têm que ser aplicados na sua perfeição, portanto, eles têm que gerar eficácia, eles têm que chegar aos seus resultados, e esse resultado tem que significar o quê? Significar ganho para quem sobrevive, quem subsiste desse Estado. Portanto, é a tal da efetividade. São resultados que o Estado busca. Aí tem lá, o modelo burocrático se trata da crença na razão. As leis são elaboradas a partir das normas mais coerentes com a realidade social. E aí, no pontinho de baixo, portanto, a figura do burocrata passa a ser mais profissional e há uma divisão clara do que é individual e o que é público e de interesse coletivo. A preocupação central do modelo burocrático está no controle dos processos da administração pública. Como eu falei, o modelo burocrático, ele busca no processo o seu fim. É como se eu dissesse que
você tem lá um paramédico. Se o paramédico fizer tudo aquilo que está previsto, está estabelecido nas normas paramédicas internacionais, ele foi eficiente. Agora, se ele, além disso, ele salvou, aí é um modelo burocrático, se além disso ele salvou a vida, ele alcançou a efetividade. Ele alcançou muito além da eficácia. E eu vou pedir para a gente, por favor, passar para a próxima tela. Há 3 princípios que orientam o modelo burocrático, e tem lá o formalismo, quer dizer, o próprio nome já define, em que você cumpre com formalidades, em que você valoriza mais a informalidade, a impessoalidade, que é exatamente para superar aquela confusão que existia entre o público e o privado lá do período patrimonialista, e o profissionalismo, que à medida em que você valoriza o processo, à medida que você valoriza as formalidades, você dá uma forma profissional aquilo que anteriormente era intuitivo. No caso do patrimonialismo, aí tem lá, profissionalismo, o acesso aos cargos ocorre através da competência técnica, valorizando a especialização. E a gente vai lá para Getúlio Vargas, a gente vai lá para a criação da DAP, que é, né, que é aquele departamento que foi da origem, a que a gente depois teve como Ministério do Planejamento, como as secretarias de planejamento, em que o Brasil não conhecia isso antes do modelo burocrático. A gente não tinha um Estado que se planejava, a gente não tinha um Estado que pensava em modelos processuais. A gente tinha um Estado que buscava imediatismo, ele solucionava os problemas que apareciam, ele não se antecipava aos problemas. E aí a gente vai passar para o próximo, ainda o próximo, eu já falei aqui de Getúlio, aí do próximo, isso eu quero. Olha lá, o modelo gerencial da administração pública vem sendo discutido nas últimas décadas a fim de superar o engessamento provocado pela burocratização. Observa, enquanto o patrimonialismo gera riquezas para quem o administra, o burocrático ele tem foco no processo, o modelo gerencial tem foco nos resultados. Tá? Eu quero estabelecer um processo não como fim, mas como meio, para que eu alcance os resultados. E aí, quando a gente fala nesse modelo gerencial, aí a gente pensando aqui em termos históricos, a gente vai falar basicamente dos anos 80, quando você tem lá Bresser Pereira, ministro Bresser Pereira, que eu, na minha idade, né, eu já posso falar isso, né, que eu sou bastante idoso, eu trabalhei com ele, né? Eu trabalhei no antigo MARI, que era o Ministério da Administração e Reforma do Estado, né? Quer dizer, eu vi um pouco da história acontecendo lá, em que o ministro Bresser Pereira, ele era gestor, né, só para contextualizar, ele era gestor do grupo que Pão de Açúcar, não sei se o Grupo Pão de Açúcar já chamava assim, mas ele era um dos gestores do Grupo Pão de Açúcar, e foi para o Estado brasileiro de forma a desburocratizar o Estado, quer dizer, a desengessar o Estado burocrático. Acabou que, lógico, né, a gente já teve essa experiência no Brasil anteriormente, lá nos anos 70, com o Ministério da Desburocratização, que era o ministro, me fugiu o nome dele agora, o general. A filha dele é até jornalista da Rede Globo, mas agora me fugiu o nome dele. O general que foi ministro, né, da desburocratização, e que o Ministério da Desburocratização ele não foi adiante por uma razão simples, ele foi engolido pela burocracia. Né? Então chegou uma hora em que o Ministério da Desburocratização ele tinha 18 secretarias, ele tinha um sem número de processos, e percebeu-se que não funcionou. Tá? A gente ainda estava no modelo burocrático, tentando passar para o modelo gerencial, mas não deu certo. Aí veio o ministro Bresser Pereira e ele, literalmente, ele iniciou esse processo aí de modelo gerencial no Brasil. E com medidas não tão complexas, muito pelo contrário, né? Era de eliminar papel, que na época era muito complicado, né? Porque a gente pode falar nisso com um computador, né? Mas você falar em 1985, 88, 89, na verdade, em você eliminar processos, né? Eliminar papel naquela época era algo quase que inimaginável, né? Mas a ideia era essa, a ideia era reduzir a quantidade de processos, era concentrar procedimentos, né? Foi pela primeira vez a gente começou a ver no Brasil, nessa época de Bresser Pereira, ministérios sendo fundidos, né? O que hoje é bastante comum, né? A gente tem Ministério da Mulher, Direitos Humanos, Família, quer dizer, aqui mesmo, o Ministério da Agricultura,
pecuária, abastecimento, né? Isso veio lá com Bresser Pereira. Mas a gente pensando aí em termos constitucionais, o marco, né, é a emenda constitucional 19 de 98, porque ela traz algumas coisas muito básicas para implementar esse modelo gerencial, cujo foco é no resultado. Por exemplo, quando ela fala que o servidor público vai adquirir estabilidade depois de 3 anos de efetivo exercício, mas que ele vai precisar passar por uma comissão de avaliação especial de desempenho, em que até então isso não existia, né? Até então você não tinha a ideia da estabilidade, você fala assim, mas estabilidade então é algo positivo? É algo positivíssimo. Tá? A estabilidade ela não garante uma vantagem para o servidor, ela garante uma vantagem para o Estado, né? Em que você tem um Estado minimamente capaz de manter políticas de Estado e não apenas políticas de governo. E a emenda constitucional 19 de 98, que constitucionalmente, como eu falei, inaugurou o modelo gerencial no Brasil, ela traz o princípio da eficiência. Aí você fala assim, peraí, mas os caras que fizeram uma emenda constitucional para colocar uma palavrinha na Constituição, eficiência? Exatamente. Agora você pega, depois da palavrinha eficiência colocada na Constituição, você tem todos os órgãos públicos hoje, por força de lei, eles têm que ter atendimento ao cidadão. Todos. Empresa pública da mesma forma, economia mista da mesma forma. Isso veio de quando? Isso veio lá da emenda 19, lá da eficiência. Concurso público, você pega um edital, por exemplo, edital do concurso do TCU, de 1988, 89, na verdade, e compara com o último edital do TCU. A quantidade de matérias aumentou muito. Por quê? Porque o princípio da eficiência, o modelo gerencial, associou conhecimento a resultado, associou informação a resultado. Por isso que hoje você tem essa quantidade tão grande de disciplinas em concurso público, e a gente deve isso também lá à emenda constitucional 19 de 98, que alterou muita coisa, principalmente no artigo 41 da Constituição. E aí, ali no segundo pontinho, o modo de atuação do modelo gerencial parte da definição clara de quais são os objetivos da administração pública, além de prezar pela autonomia dos gestores e funcionários públicos. A gente percebe isso no dia a dia, né, professora? Outro ponto importante é a flexibilização e descentralização da gestão, em que você tem os cargos de direção, chefia e assessoramento, que eles nascem também nesse período, e que nada mais é do que, antigamente você tinha lá ministro, secretário executivo e o resto, né? Literalmente, o resto. Então, você centralizava tanto as decisões que a decisão, logicamente, ela perde qualidade, né? Você tem o ministro não conhece tudo que se passa dentro de um ministério, o secretário executivo não conhece tudo que se passa dentro do ministério. Então, essa descentralização da gestão, que está aí reduzindo os níveis hierárquicos e marcam o modelo, e marcavam, na verdade, o modelo burocrático. A gente pode passar para o próximo? Próximo. Aqui é um resumo, professora, que eu acho que eu vou deixar para... Está muito legal esse resumo, vou deixar para o pessoal depois olhar em casa. Depois a gente vai poder compartilhar com vocês, tá? O professor Tarcísio vai também encaminhar esse material para que vocês possam depois dar uma olhada. Aqui a gente faz um resumo desses modelos e a gente achou importante essa contextualização, porque nesse processo evolutivo, essas características hoje da administração pública, com a reforma gerencial, em outras palavras, é um processo de modernização, quando você fala de descentralização da gestão, quando você fala de flexibilização, quando você fala de redução dessa estrutura organizacional, quando você menciona mais autonomia para os gestores e servidores, são aspectos que são importantes e refletem muito no modo como se faz a gestão de pessoas hoje. Então, falar de gestão de pessoas, e o professor ainda vai tratar, né, da 8.112, que é aí a base de implementação da gestão de pessoas, reflete os direcionamentos de como que as ações devem ser implementadas, desde o processo inicial ali de admissão desse servidor e todas as outras
práticas administrativas voltadas para a gestão de pessoas, mas o que a gente percebe que, com esse modelo gerencial, a gente conseguiu implementar ferramentas modernas, tanto de administração quanto de gestão de pessoas. Hoje podemos já falar do setor público, a gente vai para além das ações de treinamento, né, de capacitação pura, a gente fala de escolas de gestão, escolas administrativas, as escolas no sentido das universidades corporativas, no sentido da busca de desenvolvimento dos colaboradores. A gente não fala somente de avaliar o desempenho, mas de fazer a gestão do desempenho. Fala-se de implementar, ou já implementamos, a chamada gestão por competência, que é uma ferramenta moderna, é você fazer gestão de pessoas com base nas competências, naquele famoso chá, conhecimentos, habilidades, atitudes. A gente vai conversar um pouco depois da gente avançar aqui com os aspectos da gestão administrativa que o professor ainda vai apresentar. Só queria fazer um adentrozinho com vocês. Aqui no chat, vocês quiserem, podem fazer perguntas. E se alguém quiser também fazer perguntas durante a apresentação, tranquilo, tá? Pode interromper. Né, lembrou de alguma coisa, fez alguma associação, pergunta, clique aí na mãozinha e a gente se inscreva para que você também possa fazer aí alguma colocação ou mesmo alguma pergunta que você queira. Quero que vocês fiquem bastante à vontade, tá certo? Professor. Próximo. Muito bem. Regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Primeira coisa que a gente vai partir é daquela mesma ideia que eu falei anteriormente, é contextualizar, tá? É contextualizar. Vamos pensar que a gente está recém-saído, né, de um regime militar, em 1990, a gente está com Constituição nova, a gente tem um Estado, como a gente falou agora há pouco, um Estado burocrático que se transformando em Estado gerencial, e eu precisava, logicamente, de uma norma que me permitisse fazer com que os servidores tivessem maior efetividade, maior eficácia nas suas ações. E como é que eu consigo isso? Definindo muito bem o que eu quero dele como obrigação, o que eu não quero dele como proibição, o que eu quero dele como avaliação de desempenho e, logicamente, eu tenho que ter contrapartida, tá? Eu não posso somente exigir do meu servidor, do meu funcionário público. Eu tenho que oferecer a ele também vantagem, eu tenho que oferecer a ele também as vantagens, né, higiênicas, não higiênicas, a professora vai explicitar para vocês depois. Eu tenho que trazer a ele alguns tipos de incentivos. E esses incentivos também estão previstos na 8.112. Só que não adianta eu estabelecer normas, eu oferecer incentivos, se eu não tiver modo de avaliar esse meu agente público e, eventualmente, aplicar alguma sanção. E a lei também traz isso. Então, vamos lá, vamos para frente. A redação original da Constituição dispunha em seu artigo 39 o regime jurídico único dos servidores públicos, ou seja, um único conjunto de normas a serem aplicadas a todos os servidores públicos. O que ele quer dizer com isso? Antigamente você tinha o termo funcionário público muito utilizado, por uma razão simples. Você chegava na Petrobras, por exemplo, você não sabia ali quem era concursado, quem não era. Você não sabia ali quem era estatutário, portanto, quem estava subordinado a um estatuto somente da Petrobras, ou quem estava subordinado à CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. E aí, como você não sabia quem era servidor, portanto estatutário, ou quem era empregado público, portanto seletista, chamava todo mundo de funcionário público. Por quê? Porque a certeza que eu tinha é que todos ali cumpriam uma função pública. E aí veio a Constituição de 88 e falou assim, olha, vamos separar. Quem trabalha em órgãos ou em autarquias, portanto regidos pelo direito público, vou estabelecer um estatuto próprio para eles, estatuto federal próprio para eles. Vou dar o nome de 8.112. Quem trabalhar em entidades de direito privado, leia-se aí economia mista, fundações públicas de direito privado e empresas públicas, eu vou mantê-los na CLT. Portanto, eu vou mantê-los como empregados seletistas. Para a próxima. O Alan parece que quer fazer alguma colocação. Por favor, muito bem, Alan. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, bem. Professor, eu vi lá que você tocou no assunto de autarquia, certo? Sim. O INSS é uma autarquia, correto? Certo. E mesmo assim ele é seletista.
Não, não, não. Eles são estatutários. Eles são estatutários. Tá? O que acontece, não só no INSS, mas em outros lugares também, é que você tem, antes da Lei 8.112, você tinha alguns empregados públicos que trabalhavam, até mesmo como concursados, em autarquias. E algumas dessas pessoas, elas não aposentaram ainda. São pouquíssimas, você conta nos dedos. Tá? Ah, sim, mas... é porque eu tenho um parente que e ele era seletista. Ele deve ser bem antigo lá, não é? Bem antigo. Então é isso. É isso, tá? Veio antes do RJU, portanto. Sim. Tranquilo? Ok, obrigado. Nada. Tá, obrigada, Alan. Eu acho que a Silvia também queria falar alguma coisa. Silvia, quer fazer alguma colocação? Não, o professor já falou. Tá bom. Então tá ótimo. Que bom, então. Podem participar, fiquem super à vontade, tá? Então vamos lá, professora. Agentes públicos. Toda pessoa que presta um serviço público é um agente público, toda ela. Até mesmo quem trabalha como taxista é um agente público. Tá? Só que eu tenho aí, agente público é um gênero e que tem 5 espécies diferentes. Agente político, quando falo em agente político, eu penso em primeiro escalão. Primeiro escalão do STF, os ministros. Primeiro escalão do Tribunal de Contas, os conselheiros. Primeiro escalão do GDF, o governador. Primeiro escalão do Executivo Federal, o presidente da República. Agentes políticos. Agora, todo agente político, ele precisa de assessores, ele precisa de servidores que vão executar aquilo que ele tem como política pública. Aí a gente passa para os agentes administrativos, que ou é servidor ou é empregado público, aquele que se vincula ao Estado por relações profissionais. Fiz concurso público ou sou comissionado em um órgão ou entidade de direito público, sou servidor. Fiz concurso público ou sou contratado por regras anteriores, né, ao RJU, numa entidade de direito privado, empresa pública, economia mista ou algumas fundações públicas, sou empregado público. Agora, tem aquelas pessoas que prestam serviço público, mas que não é por um vínculo profissional. São aquelas pessoas que prestam serviço cívico, que a gente chama de agente honorífico, o próprio nome já diz, é honra. Pessoa que troca o serviço público pela honra de prestá-lo. Desempenham funções por convocação, e essa convocação, só para curiosidade, ela é da mesma forma que funciona a convocação para o serviço militar. Tá? Se você é convocado, por exemplo, como mesário, como jurado no tribunal do júri, e você não atende sem justificativo, você está infringindo a lei e você pode sofrer sanções, inclusive criminais. Agentes delegados, o próprio nome já diz, a mim está sendo delegada a prestação de serviço público, e aí são os concessionários e permissionários. Quando eu pego, por exemplo, o que é uma concessão? Só para visualizar. O Estado concede o uso de um bem público, de um patrimônio público, e em contrapartida eu presto um serviço público. Aí vamos lá, espaço aéreo é um patrimônio da União. O Estado concede que alguns utilizem o espaço aéreo, mas, em contrapartida, eu tenho que prestar um serviço público. Aí eu tenho aviação civil. As linhas de ônibus são patrimônios municipais. O Estado permite que particulares utilizem esse patrimônio, as linhas de ônibus, em contrapartida a pessoa presta um serviço. Esse serviço é remunerado via tarifa pelo próprio usuário. Esses são os agentes delegados. E os agentes credenciados, eles recebem uma credencial do Estado para representá-lo. Quando eu pego, por exemplo, um tabelião, ele está reconhecendo veracidade, legitimidade, legalidade no documento, não em nome dele, não em nome de um órgão, mas em nome do próprio Estado. Todo órgão público tem um cartório. Cartório é onde você protocola o documento. Né? A professora Andréa, ela todo dia quase ela chega lá no Ministério, na sede do Ministério da Agricultura, e ela vê lá que tem uma portinha, né, uma entradinha assim, que vai dar lá no cartório do Ministério. Protocola esse documento, mas ali esses documentos são protocolados para uso interno do Ministério. Agora, o tabelião não. O tabelião, ele reconhece fé pública em um documento, em nome do Estado. Por isso, ele é um chamado de agente credenciado, porque ele representa o Estado em situações específicas que demandam conhecimento especializado. Concurso público, que também veio naquela passagem, né, do modelo burocrático para o gerencial, veio o concurso público. A gente tinha, né, do modelo que está hoje, a gente tinha já no modelo gerencial
a gente tinha já alguma espécie de seleção pública que veio lá com o DASP, tá? Mas ele não tinha, ele tinha foco na seleção. Ele tinha foco simplesmente em preciso de 20 pessoas, então eu tenho que dar um jeito de que 20 passem nessa prova. E era muito comum, lá nos anos 50, anos 40, em que você tinha lá 300 pessoas em primeiro lugar, 800 em segundo lugar. Tá? Isso era muito comum. Por quê? Porque o foco era realmente recrutar, a gente pode falar assim, a especialista aqui do meu lado, era muito mais recrutar do que selecionar. Tá? Mas hoje o modelo é outro. Vamos lá. Concurso público. Validade até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Ele é de provas ou provas de títulos. E quando ele fala, provas de títulos, aí ele fala lá abaixo, pode ser realizado em 2 etapas. Quando o legislador diz que os concursos podem ser realizados em 2 etapas, ele quer dizer o seguinte, uma etapa eliminatória, outra etapa ou outras etapas classificatórias. Quando você fala em concurso de provas e títulos, a prova ela é eliminatória e o título ele é classificatório. Você ficou em primeiro lugar, mas você só tem uma pós-graduação. E aquele que ficou em segundo, ou terceiro, ou quinto, não sei, ele tem pós-graduação, tem mestrado, doutorado, e está previsto no edital a pontuação, e pode ser que ele passe você em razão da classificação pela conta dos títulos que ele possui. Aí a gente colocou aí que tem reserva de até 20% para pessoas com deficiência, são aquelas chamadas políticas afirmativas, né, das cotas, e durante o prazo de validade, isso é importante falar, novo concurso não poderá ser realizado. O que ele quer dizer com isso? Olha só, imagine que eu tenho um concurso público para técnico judiciário, no TJ. Esse concurso tem a validade de 2 anos e no edital está previsto prorrogação por mais 2 anos. Durante esses primeiros 2 anos, eu não posso realizar novo concurso público para técnico judiciário, mas posso fazer uma prorrogação nos 2 últimos anos de validade na prorrogação do concurso. Só que eu só vou poder chamar os aprovados neste segundo concurso, durante o período de prorrogação, depois de encerrada a lista classificatória anterior. É algo que o legislador prevê, mas que eu nem lembro quando foi feito isso a última vez, já deve ter muitos e muitos e muitos anos, porque é muito mais interessante você chamar a lista de excedentes do que usar esse expediente. Esse expediente ele é interessante para quando você tem um concurso com 1.000 vagas, só que você só conseguiu, por exemplo, classificar 900, tá? Então, sobrou vaga aí, né? O que eu faço? Eu pego e crio um novo edital e faço um novo concurso. Mas isso, como não é algo que não acontece com frequência, é um expediente que não é utilizado. É importante dizer que edital é lei. Qualquer edital é lei. Porque você tem edital, ele tem artigos. Por quê? Porque edital é lei. É lei no sentido amplo, é lei interna, mas é lei. Pode passar, Tarcísio? Muito bem. Nomeação. Quando a gente fala em provimento de cargo, a gente está falando em ocupação de cargo. E aí, a nomeação é exatamente o momento em que o órgão público assinala, apresenta para a sociedade que aquela pessoa tirou uma nota prevista no edital, portanto, ela está com o seu direito subjetivo de entrar em exercício, de tomar posse anteriormente. Agora, por que o direito é subjetivo? Imagina o seguinte, fui nomeado, fui primeiro colocado no concurso com 1.000 vagas e fui nomeado. Cuidado, porque ele pode falar, e aparece muito, dizendo que é direito líquido e certo, que é expectativa de direito, e não é nada disso. É direito subjetivo. Vamos imaginar que eu tenha sido o primeiro colocado, fui nomeado em um cargo público. Só que no dia da posse, eu cheguei lá e disse o seguinte, olha, eu só tenho ensino médio, eu não tenho ensino superior, então eu queria saber o que você pode fazer por mim, já que eu passei no concurso para analista. O que ele pode fazer por mim? Absolutamente nada. Então eu vou tomar posse? Não vou tomar posse. E por isso que o direito de quem foi nomeado em cargo público é direito subjetivo. Por quê? Porque há a hipótese que eu venha a não gozar desse direito. Quando você fala, por exemplo, em registrar o seu filho, aí sim é direito líquido e certo. A mãe que tentou matar o filho no momento do parto, ainda assim essa criança vai ser registrada em nome dela. Isso é direito líquido e certo. Não há hipótese em que você não exerça esse direito. Fui nomeado,
Portanto, já é uma expectativa de que eu vá lá apresentar minha documentação para me tornar servidor efetivo. Memoriza por essas duas letrinhas aí, ó, SE. Eu me torno um servidor efetivo, portanto, ingressando por concurso público e que vou iniciar uma carreira no ato da posse. Por isso que posse está escrito ali, ó, posse é a investidura em um cargo público. Quando você compra lá um terreno, você assina um termo de posse, você está sendo investido de direitos em relação àquela terra. Pode ser por procuração, só pode haver posse após inspeção médica, isso aí para qualquer carreira, e não pode haver alteração unilateral do termo de posse. Tá? O que ele quer dizer com isso? O que está escrito ali vai valer e só pode ser alterado diante da sua aquiescência, diante da sua assinatura. Os requisitos de investiduras, tá? Eles não são relevantes para a gente aqui, eu vou pedir para passar, por favor. Entrada em exercício, uma vez que eu entrei em exercício, portanto, eu assumi obrigações com o meu cargo. Passo a ter uma jornada de trabalho, isso aí tudo a gente vai ver depois no dia a dia. Essa turma, ela também faz concurso, né? Muitos aqui também fazem concurso, né? Ou já são concursados, eles são né? tecnólogos. Pode ser que eu tenha aqui, né? Entre eles, já servidores concursados, ou empregados públicos. Legal. O curso é de tecnólogo em gestão pública, a formação. Ingressei no cargo, já estou trabalhando, agora eu passo por um período de avaliação, que é o chamado estágio probatório. Estágio é período. Probatório é produção de elementos, é produção de provas. Tá? Então, eu vou ter um período em que eu vou produzir elementos que vão demonstrar que eu tenho capacidade de ocupar aquele cargo público. Memoriza isso. Quantos cargos públicos eu tiver ingressando para o concurso público, quantos estágios probatórios eu vou fazer. Tá? Porque o estágio probatório, ele não me dá direitos de permanência no serviço público, mas sim direitos de permanecer naquele cargo público. Eu sou testado em cada cargo público. Eu posso ser um grande gestor, mas eu sou um péssimo médico, por exemplo. Aí eu faço concurso público para administração, para a área administrativa, e vou ser aprovado com louvor. Depois eu faço concurso para médico e vão descobrir que, por exemplo, eu não posso ver uma pessoa com sangue que eu passo mal. Eu vou ser aprovado no estágio probatório para administrador, mas vou ser reprovado como médico. E os critérios são rápido, eu quero acabar mais rápido possível o estágio probatório, responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina. Observa que não tem nenhum princípio, não tem nenhum quesito de honestidade. Por isso que quando você é apenas avaliação de desempenho, meramente, por isso que quando você é reprovado no estágio probatório, você não é punido. Você é desligado por exoneração, que é um desligamento em caráter punitivo, porque você simplesmente demonstrou que você não tem capacidade produtiva para ocupar aquele cargo, mas ele não passa pelos critérios de honestidade. É até importante destacar que nesse estágio probatório, o sistema de avaliação de desempenho, normalmente o ciclo, ele é semestral, né? Então, você faz 2 avaliações por ano, né? O período de estágio probatório é em torno de 3 anos, né? Então, são 2 avaliações que você faz. Passado o período de estágio probatório, né? E existindo aí um perfil adequado dentro, né, do que se espera, levando em consideração esses quesitos, aí o ciclo de avaliação, ele tende a ser um ciclo anual, né? Isso vai variar um pouquinho de órgão para órgão, mas aí o que é comum é depois um ciclo anual, uma avaliação por ano. Alguém está perguntando, Silvia? Não, eu ia falar isso, porque nas universidades federais esse ciclo é anual. A gente faz a cada ano, a gente faz uma avaliação, são 3 avaliações para efetivar. E lembrando, Silvia, que como as universidades elas têm, por norma legal, autonomia, elas têm algumas peculiaridades com relação à avaliação, tá? Sim. Um pouco diferente dos outros órgãos, mas realmente a maioria, quase todas, são realmente ciclos anuais. Porque o plano de carreira é diferenciado e nele já consta o tipo de avaliação. Perfeito. Exato. O Alan também está querendo comentar. Eu acho que é só para complementar mesmo, porque, como já tinham falado, não lembro quem falou aí, além do estágio probatório, tem as avaliações periódicas, né? Exato. Isso, é o que a gente vai... No próximo quadrinho,
Aí o prazo é de 3 anos, agora cuidado, tá? Porque quem está estudando para concurso, vê lá no 8.112, está escrito prazo de 2 anos. A 812 ainda não foi atualizada, tá? Ela ainda está escrito lá que prazo satisfatório é de 2 anos. Só que a emenda constitucional 19 de 98, ela alterou a aquisição de estabilidade de 2 para 3 anos. E aí o STF entendeu, à época, que não faria sentido você fazer um estágio probatório de 2 anos, adquirir estabilidade com 3, ficar com 1 ano aí de limbo jurídico. Tá? Então, o STF entendeu que o período de estágio probatório tem que ser acompanhado pela aquisição de estabilidade. Então, estabilidade 3 anos, estágio probatório também 3 anos. Tá? O que tem aí a gente já comentou, então vamos passar para frente. Estabilidade, olha lá o que eu escrevi. Garante a permanência no serviço público e não no cargo. Observa, faço 3 anos de estágio probatório. Nos últimos 4 meses desses 3 anos, eu vou passar por uma avaliação especial de desempenho, que está prevista na Constituição, no artigo 41 da Constituição, emenda constitucional 19. Tá? Esses 4 meses, a avaliação especial, eu vou somar os critérios de desempenho com os critérios de probidade. Aí eu demonstro que eu tenho capacidade de ocupar aquele cargo e que eu tenho condições de probidade de permanecer no serviço público. Tá? Por isso que está escrito ali, estabilidade é garantia de permanência no serviço público e não no cargo, até porque o meu cargo pode ser extinto, né? Por exemplo, tá? E aí eu não vou ter direito sobre ele. Pressupõe concurso público e cargo efetivo, e a estabilidade não afasta a possibilidade de demissão, por razões que a gente vai ver mais à frente. O servidor perde o cargo em 4 situações. Servidor público estável perde o cargo em 4 situações. Lembrando que as 4 estão na Constituição. As leis elas só trazem as 3 primeiras, mas a Constituição traz os 4. Decisão judicial, transitada em julgado, portanto, sem possibilidade de recurso. Demitido por processo disciplinar. Exonerado mediante procedimento de avaliação, aí já não é mais a chamada avaliação especial de desempenho, aquela que é feita por 4 meses, é a chamada avaliação formal de desempenho, que, como a professora citou, ela é anual, normalmente. Ou exonerado por gastos com o pessoal, 50% das receitas correntes líquidas para a União, e 50% para a União e 60% das receitas correntes líquidas para os demais entes. A partir daí, você já pode cortar gasto com o pessoal. Pode chegar até o servidor efetivo e estável? Pode, mas a possibilidade é mínima, é quase zero, porque você tem um elenco, né? Começa com terceirizado, depois passa para comissionados, e tem um monte, né, ainda até chegar ao servidor efetivo e estável. Movimentação. Quando a gente fala em movimentação, ou eu estou movimentando o cargo ou estou movimentando o servidor. Tá? Movimentação de cargo ou movimentação de servidor. É isso que a gente vai ver aqui à frente. Que a gente agora já tem que ficar com um olhinho no relógio aqui, né, professora? A senhora já até colocou aqui para olhar o tempo. Muito bem. Promoção. Olha só, aqui eu não vou falar no que está escrito ali, não. É passagem, na lei está escrito assim, passagem do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, dentro do mesmo quadro, carreira, gerando provimento e vacância ao mesmo tempo. Traduzindo, eu ingresso lá como técnico judiciário, essa é a minha carreira. Se eu não fizer novo concurso público, não for exonerado nem demitido, daqui a 25 anos eu serei o quê? Técnico judiciário, essa é a minha carreira. Se eu ingressar na carreira de oficial, eu vou começar lá como tenente, vou até general, mas eu continuo na mesma carreira de oficial. Cada vez que eu mudo de classe, portanto, que eu passo da classe A para a classe B, da classe B para a classe C, eu estou sendo promovido. E cada vez que eu mudo apenas de padrão, que é aquele númerozinho ali, A1 para A2, A2 para A3, eu estou apenas passando por uma progressão funcional. Eu estou apenas podendo ter a possibilidade de ter atribuições mais complexas e vou ganhar mais, tá? Mas eu não mudei de cargo, eu só mudo de cargo quando eu estou sendo promovido, tá? Readaptação. Aí eu gosto de falar desse Dzinho e do PT. É para quem ficou doente ou deu PT, deu perda total. Tá? Aquela pessoa que teve uma limitação física, mental, sensorial, hoje em dia fala-se até vocacional, né, para as carreiras policiais, e que ela vai precisar
passar por uma alteração aí horizontal de cargo. Ela não muda de carreira, tá? Cuidado, ela está numa carreira de nível médio, continua. Carreira de nível superior, continua. Ela muda apenas de cargo. Para quê? Para que ela possa ela está com limitação lá, com DORT nas mãos, ela vai trabalhar, por exemplo, no 0800 do órgão, vai ficar lá utilizando a voz, já que o problema dela é nas mãos. Recondução. Essa eu não quero citar, porque esse movimento é muito específico da 8.112, mas aproveitamento. A gente falou agora há pouco que o cargo não nos pertence, nós estamos apenas ocupando um cargo, seja ele efetivo ou comissionado, seja ele ingresso por concurso público ou sem concurso público. Só que pode ser que eu esteja ocupando um cargo, ingresso por concurso público, e que esse cargo venha a ser extinto, ou o órgão que eu trabalho venha a ser extinto. Como eu sendo um servidor estável, efetivo e estável no serviço público, eu vou para casa na condição de disponível, aí recebendo, proporcional tempo de serviço e tal, recebendo sem trabalhar. Só que chega um dia um telegrama dizendo, olha, só tem 20 dias para se apresentar, porque surgiu um cargo vago, compatível, o senhor vai ser aproveitado nesse cargo. Eu volto a trabalhar. Esse instituto de movimentação é chamado de aproveitamento. Eu era inativo, volto a ser ativo. E se eu não voltar, vão caçar meu aproveitamento. Para frente. Remoção. Eu vou só finalizar, tá, professora, com as movimentações, tá? Remoção. Lembra que eu falei agora há pouco que na movimentação ou vai o cargo ou vai o servidor? Na remoção, quem vai é o servidor. E toda vez que o servidor é deslocado, ele leva consigo o cargo. Só que a gente vai ver ali um instituto em que o cargo vai, mas ele vai sem o servidor. Então, olha lá, remoção, deslocamento de servidor, no âmbito do mesmo quadro. Eu coloquei aqui como exemplo INSS DF para INSS Santa Catarina. O quadro é o mesmo, eu só mudei a sede. Sede para legislação é município, tá? Eu só mudei aí de sede. Remoção, TRE DF para TRE Goiás. Agora, presta atenção. Nesse caso aí, olha o que eu coloquei ali. É uma questão de cessão. Quando eu mudo de quadro, eu estou sendo cedido. Quando eu mantenho o quadro, estou sendo removido. Olha lá, TRE-DF é um quadro distrital judicial. O TRE Goiás é outro quadro, nesse caso aí, da Justiça Estadual. Portanto, estou mudando de sede, eu estou mudando de quadro, eu estou sendo cedido. E só há cessão onde há requisição, tá? Aqui, de cara, eu já sei que o TRE Goiás requisitou-me lá no TRE-DF. Com ou sem mudança de sede, eu coloquei aqui, não é forma de provimento, porque quando você é removido hoje, você leva, né, o seu cargo junto, se não vira transferência, como existia antigamente, hoje não existe mais transferência, porque quando você era transferido, você não levava o seu cargo. Você podia sair de um cargo de nível médio, aqui no Distrito Federal, para um cargo de nível superior, em Santa Catarina, por transferência. Isso foi declarado constitucional lá em 99. Tá? Aí a remoção pode ser por ordem da administração pública, pode ser a pedido seu, servidor público, mas a administração pública vai avaliar se ela tem interesse ou não na sua remoção. Pode ser a pedido independente do interesse da administração, para tratamento da saúde seu, tratamento de saúde, né, do seu cônjuge. E tem algumas situações bem mais recentes, como, por exemplo, mas aí não estão na Lei 8.112, por exemplo, professora, quando você pede remoção em razão de violência doméstica. Tá? Isso está lá no artigo 9º da Lei Maria da Penha, tá? Em que ela diz que quem sofreu violência doméstica tem que ter prioridade na remoção. Está precisando de alguém no outro estado? Está precisando de alguém. Nível médio. Tem uma servidora lá de nível médio, sofreu violência doméstica, vai ser oferecida a ela a remoção. Isso é muito interessante, né? Sim. Isso é muito interessante. É a lei, né? É a lei agindo em favor do cidadão, né? A redistribuição, aqui, lembra que eu falei? Aqui o deslocamento é do cargo. Tá? Aí eu tenho lá, por exemplo, banco faz de conta, Banco Central tem 300 cargos a mais do que necessita. O Ministério da Agricultura tem 300 cargos a menos do que necessita, está sofrendo com a falta de cargos. Ao invés de eu ir lá para o Congresso, criar cargo, que é uma burocracia tremenda, vou levar talvez 2, 3 anos para conseguir criar esses cargos, o que eu faço? O CIPEC, que é o órgão central de pessoal que funciona lá no Ministério da Economia, ele tem todo esse mapa. E quando ele percebe que está sobrando cargo num órgão e faltando outro, ele pode propor o deslocamento do cargo, isso é chamado de redistribuição, tirar de onde está sobrando e levar para onde está faltando. É deslocamento de cargo, não de servidor, mesmo que este acompanhe aquele. Porque se o cargo está vazio, vai só o cargo. Se o cargo está ocupado, vai o cargo com o seu servidor. Agora, muito cuidado, tá?
Por quê? Porque se eu tenho lá o Banco Central com excesso de cargo, mas tem lá um cargo ocupado, porque a informatização fez com que alguns cargos ocupados se tornassem obsoletos. Esse servidor vai ser, por exemplo, deslocado lá para o INSS. Ele vai ganhar menos, ele vai ter... Não, ele vai continuar com a carreira dele lá do Banco Central, tá? Ele vai aposentar com as vantagens do Banco Central, ou do TCU, por exemplo. Ocupado ou vago de provimento efetivo para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Por quê? Porque não faria sentido você pegar um cargo de oficial de justiça e redistribuir para uma secretaria de transporte, tá? E por isso que tem que ser do mesmo órgão ou entidade para outro órgão ou entidade do mesmo poder. E no caso da remoção, vai para outro órgão, vai para o mesmo órgão do mesmo poder. O funcionário cedido, quem toma conta disso é o CIPEC, e é sempre ex officio, portanto, é sempre o Estado quem propõe essa movimentação. Essa parte aí, professora, não, a gente pode até, se eu puder, né, propor, a gente fazer uma segunda rodada um dia, né? Até para atender aí a sugestões, né, de tema que a gente possa trabalhar, né, daí dentro dessa legislação administrativa. Você quer passar a demissão, exoneração? Você quer fazer algum comentário? Mas pode, vamos trabalhar. Então, vamos lá. Quando a gente, para diferenciar, bom, exoneração, eu não estou com o controle aqui, né? No próximo, exoneração está lá, ó, não tem caráter punitivo, é a simples dispensa e pode ser a pedido ou de ofício. Agora, quando eu vou punir, as punições são, presta atenção, punição para agente público no Brasil, advertência, suspensão, demissão, que só se aplica a efetivos ou empregados públicos, destituição de cargo, comissão ou função comissionada, que a única punição que se dá a comissionado é a destituição, ou cassação, que se aplica aos inativos, cassação de aposentadoria ou dos disponíveis, aquela pessoa que teve o cargo público dela extinto e foi para casa, tá? Só que aqui a gente vai focar, voltando uma telinha, a gente vai focar na demissão. Aí tem lá, dispensa a título de penalidade administrativa, pode ser judicial, já está escrito ali, sempre motivada, judicial ou administrativa. E aqui eu coloco quais são os casos que geram demissão para um servidor público federal. Crime, aí a gente vai falar de corrupção, de peculato e outros. Abandono de cargo, 30 dias. Aí, no caso, são mais de 30 dias, tá? Mais de 30 dias consecutivos injustificados. 30 dias é aqui no DF, na União é mais de 30. E na sociedade habitual, 60 dias intercalados injustificadamente em 12 meses, falta 5 dias, trabalha 20, falta mais 2 e tal, completou 60 dias em 12 meses intercalados. Cabe demissão. Improbidade administrativa, agora preste atenção, a improbidade administrativa, por si só, ela não gera demissão, porque a improbidade não é crime, improbidade é ilícito civil. Só que na lei de improbidade, a 12451 e a 8429, elas trazem lá no seu artigo 12 as punições, e no artigo 9º ela traz lá os casos que geram demissão, tá? Aí, por exemplo, enriquecimento ilícito, lesão do erário. Esses são casos de improbidade que geram demissão. Mas preste atenção, repetindo, improbidade não é crime, tá? Por isso que o legislador disse lá que gera perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário e ação penal. Então, quer dizer, o legislador foi claro, o Constituinte foi claro, tá? Que a improbidade pode gerar uma ação penal, mas ela não é uma ação penal, ela não é crime. Incontinência pública, que é quando a pessoa tem o cidadão faz apontamento de jogo do bicho, o servidor. O jogo do bicho não é crime, tá? Mas ele gera uma incontinência pública, gera uma incontinência, uma conduta escandalosa. Insubordinação grave em serviço, ofensa física não provocada, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo funcional. Se você quiser saber mais especificamente quais são os casos, as hipóteses que geram demissão, olha o artigo 132 da Lei 8.112 e o artigo 117, inciso 9 a 16. Ali tem todas as hipóteses de demissão, tá? Essas aqui, que são as principais, e outras também. Indo para frente. Vou fazer uma pergunta aqui, rápida. Servidor público pode receber presente?
Fiquei na dúvida agora. Não. Não? Nem até R$100? Não. Não? Tá. Muito bem, Silvia. O servidor público não pode receber presente. A Lei 812 proíbe, a Lei de Probidade proíbe, o decreto, o 1171 de 91, Código de Ética, proíbe. O que a Resolução 3 da Presidência da República permite é o recebimento de brinde até R$100, tá? Presente, não. Volta e meia, eu falo assim, presente até R$100 pode? Não, não pode. O que pode é brinde, tudo bem? Exoneração. Ok. Exoneração, que é aquele desligamento sem caráter punitivo. O servidor que não foi aprovado de estágio probatório, portanto, ele não tem capacidade de entrega, né? Ele não tem capacidade de entrega, tá? Mas ele não é desonesto, então ele vai ser só exonerado. Após a posse, não entrar em exercício. E os ocupantes de cargo em comissão, que forem dispensados sem motivo, a pessoa não digita bem, a pessoa não escreve bem, eu vou dispensá-lo sem caráter punitivo, ou por excesso de gastos com o pessoal, que aí é exoneração. Por que não é demissão? Porque quem está gastando muito com o pessoal é o Estado e não o servidor público. Então, ele vai ser apenas exonerado, apenas dispensado sem caráter punitivo. Tudo bem? Aí a parte de capacitação a professora vai falar agora, tá? Um pouco mais à frente, Tarcísio, que eu acho que aí entra nas penalidades que você já tinha mencionado. A questão do PAD. Isso. Pronto. Eu quero já me antecipar e agradecer, porque agora eu quero assistir a aula agora, tá? Da professora. Quero agradecer a todos, tá? E precisando, tá? Estamos aí à disposição. O tempo foi curto, né? Mas eu espero que tenha ajudado em alguma coisa, tá bom? Muito obrigado, viu, pessoal? Uma boa noite a todos. Professor Carlos, a gente agradece demais, até porque nós escolhemos trazer o professor Carlos para tratar de direito administrativo. O nosso foco é o ENAD, tá? O Exame Nacional, que vai ser realizado 27 de novembro. E está previsto gestão de pessoas no setor público, né, dentro do conteúdo específico. Só que a gente faz como a gente faz no concurso, professor. Sim. A gente analisa as questões aplicadas em ENADES, né? Então, assim, a gente observa que essa gestão de pessoas aplicada no setor público tem um enfoque muito mais pelas questões, então, certamente, tudo que você colocou aqui vai contribuir demais. E aí eu até sugiro para o professor Tarcísio, de repente, um próximo encontro em exercícios para a gente reforçar esses conceitos aqui da Lei 8.112, que já ficou claro, onde a gente vai prever desde o recrutamento e seleção do concurso público, movimentação de pessoal, os critérios de carreira, né, que envolvem as progressões funcionais, né? Exatamente. As temáticas de gestão de pessoas, ela vem muito bem, vamos dizer assim, detalhada, descrita de como que elas devem ser operacionalizadas, né, dentro das diretrizes, né, apresentadas pela legislação. E aí é claro que não vai ser diferente, toda e qualquer outras práticas de gestão de pessoas, ela vai estar sempre embasada, né, em leis, decretos, né, e as infralegais, as portarias, as instruções normativas, definidas para os órgãos. Então, assim, três pontos que eu quero trazer para vocês dizem respeito, né, ao desenvolvimento de pessoas, que tem por embasamento a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, ela tem por base o Decreto 9.991, ele é de 2019, na realidade ele veio substituir o Decreto 5.707, que ele é de 2006, e ele traz, né, as diretrizes, podemos dizer assim, né, de como se deve proceder em relação às ações de capacitação, desenvolvimento de pessoal. Então, tem algumas diretrizes aqui que é importante a gente trazer. Por favor, professor Tarcísio, pode passar. Então, esse decreto, né, ele dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, que é o PNDP, com o objetivo de promover, por favor, professor,
com o objetivo de promover a capacitação, na realidade, das pessoas, promover o suprimento de gaps, de lacuna de pessoal. Para isso, no artigo 2, a gente utiliza alguns instrumentos. Dentre eles, o plano de desenvolvimento de pessoas, os órgãos têm que elaborar esse plano de desenvolvimento. Aqueles órgãos públicos que têm escola de governo, aqui, por exemplo, no Ministério da Agricultura, a gente tem a Enagro. A Enagro ela fica responsável, né, pelo desenvolvimento, com o suporte de todas as áreas, todas as secretarias, que tem pontos focais, mas a construção, a elaboração desse plano, ela é feita, no caso, pela escola aqui do Ministério. Então, quando o órgão tem uma escola de governo, normalmente ele é desenvolvido. Quanto não, isso é absorvido mesmo pela área, pelo departamento de pessoal, pela coordenação de gestão de pessoas do órgão. O relatório anual de execução, o plano consolidado de ações de desenvolvimento, né, que são instrumentos que vão caracterizar as ações que foram realizadas, o relatório consolidado da execução, né, toda ação de capacitação ela tem uma etapa de levantamento de necessidade, que é o diagnóstico, a gente planeja, né, que aí é o plano de desenvolvimento, executa, e vai ser necessária a apresentação desses relatórios de execução das ações de capacitação. Os modelos, as metodologias adotadas, as ferramentas, as trilhas de desenvolvimento, e essas trilhas são definidas de acordo com o que a gente vai chamar de análise e descrição de cargos, né, os perfis. A gente parte das atividades do que aquele servidor ele vai realizar, as tarefas, atribuições e responsabilidades, e a partir dali você define quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes que são necessários para a realização daquele trabalho, e isso ajuda no processo de definição da trilha, né, voltada para as ações de capacitação e desenvolvimento também desses profissionais. Isso de acordo com um levantamento que precisa estar sendo feito previamente. Isso conforme as diretrizes estabelecidas, né, pelo órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, que é o CIPEC, mencionado pelo professor ainda há pouco também. Pode passar? Cada órgão e entidade, né, integrante do CIPEC tem que elaborar anualmente esse plano de desenvolvimento de pessoas que vai vigorar no exercício seguinte, né? Então, ele é anual. Tá? A gente tem que estar fazendo uma vez por ano, ele precisa estar sendo desenvolvido para que ele seja implementado. Normalmente, final do ano agora, isso já começou, por exemplo, aqui no nosso trabalho, aqui no Ministério, eles começam já a encaminhar, tem sistema, né, onde a gente já começa a fazer esse chamado levantamento de necessidade de desenvolvimento, né, que é o diagnóstico. Por favor, pode passar. Esse plano, né, ele deve estar alinhado às necessidades de desenvolvimento, com a estratégia do órgão, isso é importantíssimo. Você tem um ponto aqui que eu acho bacana, porque, veja que a gente está falando de modernização do Estado. Não faz sentido eu pensar ação de capacitação que não esteja atrelado ao planejamento estratégico do órgão, né? Então, esse alinhamento proposto aqui, nesse parágrafo primeiro, no inciso 1, trazendo exatamente a importância. A gente tem que ter clareza do planejamento estratégico, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, quais são os objetivos estratégicos, porque os conhecimentos e habilidades e atitudes a serem desenvolvidos devem ser exatamente para que a estratégia do órgão seja alcançada. No inciso 2, estabelecer objetivos e metas institucionais, com referência para o plano de ação e desenvolvimento, atender às necessidades administrativas, operacionais, táticas e estratégicas, vigentes e futuras. Isso é importante, a perspectiva, né, dentro de um planejamento estratégico, prevê também visão de futuro.
4, nortear o planejamento das ações de desenvolvimento de acordo com os princípios da economicidade e da eficiência, isso aqui é importantíssimo, são 2 princípios relevantes dentro da administração pública. Um dos objetivos também, exatamente, você direcionar as ações de capacitação para suprir gap, para suprir lacuna. Né? Porque você desenvolver ações de capacitação sem clareza, sem direcionamento, sem um planejamento, sem saber o que é necessário, você pode estar perdendo realmente recurso público. Né? Então, a questão do orçamento, ela precisa estar sendo direcionada de acordo com as necessidades, exatamente para atender esses 2 princípios. 5, preparar os servidores para as mudanças de cenário interno e externo, isso também tem a ver com o levantamento, com a estratégia que foi estabelecida, porque isso, a base disso é uma análise SWOT, né? Quando você pensa num planejamento estratégico, você tem que avaliar ali as forças e fraquezas, tem que avaliar as oportunidades e ameaças, e esses cenários estudados, muitas vezes ele implica projeções de mudança, e as ações de capacitação também devem ser nesse sentido. Preparar os servidores para substituições decorrentes, né? Afastamento, impedimentos legais, né, ou regulamentos do titular, ou mesmo de vacância do cargo. Então, muitas vezes, você precisa também estar fazendo a preparação desse servidor, né, para o desempenho de outras atividades. Pode passar. Ofertar ações de desenvolvimento, né, de maneira equânime aos servidores, acompanhar o desenvolvimento do servidor durante sua vida funcional, importante, as ações precisam ser continuadas, gerir os riscos referentes à implementação das ações de desenvolvimento. Agora é muito comum isso acontecer, o plano de capacitação, ele passa pelo gerenciamento de riscos, isso tem sido exigido, né? Você tem que pensar nos riscos, por exemplo, orçamento, corte de orçamento, e pensar nas formas de como que você vai mitigar, alternativas para mitigar os riscos, para que não haja prejuízo nas ações de capacitação. Monitoramento e avaliação das ações de desenvolvimento, com os adequados recursos públicos, analisar a relação custo-benefício das despesas, natural, numa avaliação de resultados, numa ação de capacitação, você faz a avaliação de retorno do investimento, onde você vai avaliar essa relação custo-benefício. Parágrafo 2º aqui fala da elaboração do PDP será precedida preferencialmente. Isso aqui é um ponto importante, porque o decreto 5.707, ele dizia que deveria ser baseado nas competências, que é uma das mudanças que ocorreram a partir de 2019, quando você diz, né, que o levantamento agora, ele é preferencialmente a partir da gestão por competência, né, que é o diagnóstico chamado de competência. Mas antes a gente dizia que ele tinha que ser através, o mapeamento, esse levantamento tinha que ser baseado nas competências. Agora a gente diz preferencialmente. Em outras palavras, existem outras formas de você levantar a necessidade de capacitação? Existe. Não necessariamente eu tenho que implementar a gestão por competência no órgão. Decreto 5.707, 2006, de 2006 até, né, 2019, até a revogação dele, né, e vigência desse agora, a gente tinha que realmente fazer o levantamento baseado em competência. Agora não, preferencialmente, porque existem outras formas de se fazer também, tá? No parágrafo 3º, para fins do disposto desse decreto, considera-se o diagnóstico de competência a identificação do conjunto, né, de conhecimentos, habilidades e condutas necessárias ao exercício do cargo ou função. Competência aqui está no sentido do chá, né? Vocês já devem ter ouvido algo do tipo. Competência aqui, dentro de gestão de pessoas, está na lógica do saber, né, saber fazer e querer fazer, que tem a ver com essa parte de conduta, comportamento, que seria a terceira dimensão da competência, que é atitude, ok? Esse é o chamado e famoso chá. Pode passar, professor? Está aqui, né? A gestão de competência, ela tem por base, o tripé dela é exatamente essas 3 dimensões: conhecimento, habilidade e atitude, saber teórico, né, que é a parte de conhecimento, o nível de conhecimento teórico, a habilidade, que é o saber fazer, né, que é a parte mais da execução, propriamente dita, e a atitude tem a ver com as soft skills, podemos dizer assim, né, tem a ver com essa dimensão ser.
tem a ver com proatividade, vontade, iniciativa, tem a ver com características comportamentais. Por isso, quando se fala de desenvolvimento de pessoas, a gente está falando de desenvolvimento de competências técnicas, conhecimento e habilidade, competências comportamentais ligadas à dimensão das atitudes. Pode passar, professor? Tá aí. O que é fazer esse levantamento de necessidade baseado em competência que o decreto afirma, preferencialmente baseado em competência? É você mapear tudo o que você precisa de competência. Quais são as competências necessárias? Em outras palavras, quais os conhecimentos, habilidades e atitudes são necessários? Isso ao longo do tempo, você tem que fazer isso periodicamente. E mapear tudo que existe. Eu tenho que pegar os servidores do órgão e fazer a avaliação baseada em competência. Né? Aquele servidor, ele tem os conhecimentos e habilidades e atitudes que são necessários, como é que você faz isso? Com avaliação de desempenho baseada em competência, tá? Se o órgão, ele optou por fazer o levantamento de necessidade de capacitação baseado nas competências, ele vai ter que fazer a avaliação de desempenho baseado nas competências. Então, você avalia, identifica e faz uma análise comparativa entre o que é necessário e o que o colaborador tem, ou seja, o que a gente está chamando aqui nesse gráfico de competências atuais. A diferença, a discrepância que existe entre o que é necessário e o que existe é o que a gente chama de gap. É a lacuna de competência que precisa ser suprida. Qual a forma de você suprir o gap de competência? Capacitação, treinamento, desenvolvimento. Então, quando eu faço esse levantamento aqui, mapeio as competências necessárias, aplico avaliação de desempenho para identificar as competências que o servidor tem, faço análise comparativa, pode ser que existem competências que ele precisa e que ele não tenha. Como é que eu faço para suprir ações de capacitação de desenvolvimento? Na lógica desse plano de desenvolvimento, eu tenho que estar fazendo isso, né, periodicamente, por isso que esses planos, eles são anuais. Pode passar? Tá aqui. Então, o processo, né, de ensino-aprendizagem, ele tem que partir, né, da análise do contexto, de problemas também, porque a gente vai identificar também baseado no contexto social, econômico, organizacional, as projeções que se tem, né, em termos de mudanças, né, esses estudos desses cenários, eles são importantes. Aqui a gente busca, como pontuado, fazer a análise e a identificação desses elementos, conhecimentos e habilidades e atitudes, desde aqueles que a gente precisa e daqueles que a gente tem. Na análise comparativa, identificamos o gap, suprimos com os processos de ensino-aprendizagem, ações de capacitação com vistas a resolver o problema, né? Resolver aquele problema inicial, encontrar a solução agregando valor, né? Trazendo resultados, realizações, enfim, que a gente vai precisar avaliar, né? Se essas ações de capacitação surtiram o efeito esperado. Pode passar? Beleza. Um outro ponto, e aqui já dentro de uma lógica de finalização, quero tratar com vocês também sobre gestão de desempenho. A gente tem o decreto 7.133, ele é uma boa base regulatória de critérios e procedimentos gerais aí para avaliar o desempenho de servidores. É um critério interessante, é uma proposta interessante, que muitos órgãos já implementaram, né, o sistema de avaliação baseado nele, que reflete também uma das práticas modernas de gestão de pessoas, que é a gestão por competência. Pode passar, professor? Só para vocês visualizarem, né, essa avaliação de desempenho, ela perpassa por uma avaliação institucional, que envolve metas globais e metas intermediárias. A gente está na lógica de uma avaliação de desempenho focada em competências, ou seja, em comportamentos e resultados. Então, o servidor ele não pode ficar focado só no desempenho, ou seja, na avaliação individual, nas metas individuais. Ele tem que estar preocupado com as metas intermediárias, ou seja, as metas da equipe e as metas estabelecidas também para o órgão. Essa avaliação de desempenho, no que tange essa avaliação institucional, metas globais e metas intermediárias que precisam ser alcançadas, para que o profissional também tenha ali um bom resultado de avaliação de desempenho,
reflete 80% da avaliação, a avaliação individual 20%. Eu acho fantástica essa proposta. Por que que eu acho interessante? Porque a avaliação de desempenho tradicional, né, o que é feito nas organizações tradicionais, o foco está na avaliação de desempenho individual. Então, eu não me preocupo muito com o meu colega, se ele está alcançando a meta ou não, eu não me preocupo muito se a organização que eu trabalho, se ela está alcançando as metas ou não. Quando eu implemento um sistema de gestão de desempenho, onde não só o meu desempenho individual, mas o desempenho da equipe como um todo, a equipe, o departamento que eu faço parte, assim como as metas e resultados que a organização que eu trabalho deve também alcançar, eu não fico focado só, né, ali na execução do meu trabalho. Eu começo a pensar de forma mais estratégica, eu começo a atuar de forma mais estratégica, eu começo a me preocupar para além do desempenho das minhas atividades. Pode passar? Né? Então, esses tipos de metas, como eu falei, vai das metas individuais, 20%, né, a metas intermediárias e metas globais. Essas metas globais estão estabelecidas no planejamento estratégico, né? As metas intermediárias são aquelas que a minha equipe, junto com o nosso chefe, no nosso departamento, a gente define, são as metas de equipe. E as metas individuais, todas elas são levadas em consideração nesse sistema de avaliação de desempenho. Pode passar, por favor? Então, está aqui, né, aspectos inovadores, podemos dizer assim, o período de ciclo anual, né, aqui está até estabelecido, eu trouxe essa apresentação de um dos órgãos, né, aqui no Ministério, a gente implementa de acordo com o decreto 7.133, e aí o que é inovador? Sistema de avaliação de desempenho, que tradicionalmente quem avalia? Chefe avalia, né? O chefe avalia ali o servidor. Aqui não, é o modelo 360 graus. O que é o modelo 360 graus? Se cai uma questão agora para a gente, é tendência, né? Quando se fala de avaliação de desempenho 360 graus, e que a gente, né, diz assim, mas isso tem no setor público? Tem. Né, tem órgãos públicos que já implementam, e aí, baseado nessa proposta, ela envolve a autoavaliação, a avaliação da equipe e a avaliação da chefia. Então, o chefe avalia, os meus colegas servidores me avaliam e eu também me autoavalio com as metas, né, tanto globais quanto as intermediárias e as metas individuais. Pode passar? Né? Critérios que são avaliados, por exemplo, produtividade no trabalho, conhecimento de métodos e técnicas, trabalho em equipe, comprometimento com o trabalho, cumprimento das normas, procedimentos de conduta do desempenho das atribuições do cargo, qualidade técnica do trabalho, capacidade de iniciativa, fatores que são levados em consideração no sistema de avaliação de desempenho. Pode passar? Beleza, então no 360 graus funciona assim, a autoavaliação. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, quando você fala de avaliação de desempenho, 3 formatos. 90 graus é o tradicional, 90 graus é o chefe avalia o subordinado. 180 graus, como é que funciona? TST, por exemplo, aplica o 180 graus. Chefe avalia o servidor, servidor se autoavalia, e depois eles vão para uma reunião de feedback. Como é que funciona a reunião de feedback? O chefe vai conversar, apresentar, vamos dizer assim, como ele percebe o desempenho do servidor, o servidor apresenta a sua autopercepção e vai sair uma terceira avaliação de desempenho consensual. É assim que funciona, no 180 graus. Chefe avalia o subordinado se autoavalia, eles vão para uma reunião de feedback onde sai uma avaliação consensual. Passou disso, a gente chama 360. Em outras palavras, chefe está avaliando, o próprio servidor está se autoavaliando. Envolvi o colega de trabalho, já é 360, ou seja, eu passei do 180 graus, já caracteriza uma modalidade 360 graus. Tem órgãos, e isso é realidade, por exemplo, aqui em Brasília, eu estou em Brasília, né, vocês provavelmente, o professor Tarcísio é Rio, né, professor? O professor Tarcísio, Rio de Janeiro, deve ter... Isso. Rio de Janeiro, devo ter os outros colegas aí de outros estados, enfim, mas aqui a gente tem um serviço na hora. Tem locais que chama de VaptVupt, né?
E no serviço na hora, por exemplo, o servidor, né, onde você concentra vários, isso aqui dentro do GDF, tá? O governo aqui do Distrito Federal. Em outros estados tem outras denominações, mas você junta no mesmo espaço vários órgãos, né, e dentro lá desse espaço você pode buscar vários atendimentos, ali facilita a vida do usuário. E lá, todo servidor que atua no Na Hora, ele é avaliado também pelo usuário, ou seja, o usuário ele entra no sistema de avaliação de desempenho em 360 graus. Aquele servidor do serviço na hora, ele se autoavalia, o chefe avalia, os colegas avaliam e entra o usuário também no sistema de avaliação de desempenho. No decreto 7.133, não, tá? Aqui entra só a chefia, a autoavaliação e os colegas de trabalho, a equipe de trabalho. Pode passar? Proporção dos fatores de avaliação. Isso aqui é bem interessante quando se fala de sistema de avaliação de desempenho. A autoavaliação, o peso é 15%, a avaliação da equipe, peso 25%, e a avaliação da chefia, 60%. Tem que ter esses pesos diferentes? Tem. Por quê? Na autoavaliação, ela é importante, você implicar o servidor no processo de avaliação, mas a autoavaliação, a gente sabe que tem aí também alguns vieses, né? Há uma tendência de uma autocondescendência, né? Por mais que o servidor ali ele esteja consciente, mas ele tende a, né, apresentar um resultado melhor ali da sua avaliação. A avaliação da equipe da mesma forma por conta do corporativismo. Né? Eu te avalio bem, você me avalia bem, fica tudo tranquilo, não vai doer no nosso bolso, porque tem gratificação de desempenho, tá, gente? Decreto 7.133 prevê a avaliação de desempenho atrelada à gratificação de desempenho. Veja que o peso da chefia, da avaliação do chefe é maior, 60%, né, para dar uma equilibrada aí nos possíveis erros, né, de avaliação, nas possíveis disfunções de avaliação. Mas é uma proposta bastante interessante, mais participativa, né, diferente do que seria o formato 90 graus. Pode passar, professor? Beleza, eu acho que aqui, a gente encerrou. Tem mais algum? Então, encerrou. Pode voltar, porque aí é um outro conteúdo. Depois eu vou até te fazer um ajuste, porque aí eu aproveitei um slide que a gente já tinha, que trata de comportamento organizacional. Queridos, olha só, a gente estendeu demais, né? 1h30, professor Tarcísio, fiquei até preocupado. Mas o que eu quero dizer para vocês que vão fazer o ENAD, tá? O enfoque que eu trouxe aqui para vocês com o professor Carlos é porque eu identifiquei, eu já tinha até conversado com o professor Tarcísio, né? As questões a gente considera de gestão de pessoas, porque o direito administrativo, né, está totalmente implicado com a gestão de pessoas. O enfoque das questões, ele é mais voltado para a questão do direito administrativo, tá? Pode cair, sim, vai cair ali uma questão de treinamento e desenvolvimento, de avaliação de desempenho, mas vai falar de concurso público, e se for falar de avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, o enfoque vai ser baseado em alguma legislação, né? Por isso que eu trouxe essas duas abordagens, né, dentro da lógica do que está previsionado aí dos decretos que eu apresentei para vocês, tá? Tanto para o desenvolvimento quanto para avaliação de desempenho. O que eu quero propor, Tarcísio, é que a gente, de repente, um pouquinho mais à frente, a gente traga as questões, tá, de direito administrativo, especialmente, né, no que tange aí esse enfoque mais, e as questões também que eu consegui identificar, focado em gestão por competência, né, a parte de desenvolvimento de pessoas, de avaliação de desempenho, para trazer para a gente também dar uma treinada com os alunos, tá, num próximo encontro. Tá? Eu queria deixar aqui só, né, um pouco aberto, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o que eu apresentei. Espero que eu não tenha acelerado demais, viu, Tarcísio? Não, foi ótimo. É conteúdo demais. Os meninos devem estar assim, meu Deus, estou zuretado, né? Bastante conteúdo. Mas é o caminho, viu? E eu estava até conversando, Tarcísio, com os meus alunos de RH, né? E aí a gente está aqui com o Alan, com o André e com a Silvia. Vocês estão com uma oportunidade ímpar, né? Eu digo que vocês são privilegiados, porque vocês são concluintes e estão tendo a oportunidade de fazer um revisaço. Isso é muito importante para você, né, que ou está no mercado ou quer entrar no mercado de trabalho, porque você não tem a dúvida, se for para uma organização privada, muito provavelmente
você vai passar por um processo seletivo e vai ter, certamente, uma entrevista técnica, por exemplo. Né? Se você chega lá, né, com um nível de conhecimento mais, vamos dizer assim, mais seguro na sua fala, é claro que você tem uma vantagem competitiva em relação aos demais candidatos. Para concurso público, porque, né, a gente tem concurso público voltado para o tecnólogo em gestão pública, e para vocês, eu acho que não é à toa que vocês optaram por esse curso, né? A administração pública é algo de interesse para vocês, concurso público, né? Tudo que a gente está falando aqui cai, viu, gente? Cai e cai bem, tá bom? Eu vou passar para o professor Tarcísio e agradeço demais aí a atenção de vocês. É um verdadeiro pacote, né, Andréia? Verdade. Andréia, eu quero, assim, mais uma vez agradecer. Eu vi que o professor Carlos teve que